Qual que é a principal diferença de um negócio de moda, tá? Que é marca própria e o que é revenda. Porque tanto se você já tem negócio, como se você vai começar do zero, essa pode ser uma questão que talvez você nem percebeu que é um ponto importante, talvez você já tenha uma ideia de fazer uma marca própria e não percebeu que existe a outra possibilidade também, ou de revenda, sem saber como é que funciona a questão da marca própria. E assim você tem ciência da diferença dos dois e também pode se organizar para se você vai realmente começar. Então, independente se vai ser um negócio de vestuário, calçados ou acessórios, moda infantil, feminina ou masculina, tá? Tanto faz, tá? Que a gente vai ter a modalidade da revenda de produtos de terceiros prontos. Tá? Começando explicando, essa que é a modalidade mais simples, na verdade mais fácil, é que tem a menor barreira de entrada, né? Como a gente gosta de dizer. O que isso quer dizer, menor barreira de entrada? É que é mais fácil para, entre muitas aspas, qualquer um começar, que você não precisa de um investimento tão grande assim, você não precisa necessariamente montar uma grande fábrica, etc. Então vamos entender um pouco como que funciona. Quando vocês vão trabalhar com revenda de produtos de terceiro, você vai basicamente buscar os fornecedores que estão vendendo os produtos já prontos, já acabados. Ou seja, se você gostou dessa blusa aqui, você fala, você não pode colocar 5 botõezinhos aqui, o cara fala, não, a blusa é essa, se você quiser botar os 5 botõezinhos, você leva, bota lá e se vira com isso daí. Eu estou vendendo esse produto assim, que é diferente da marca própria, onde você concebe o produto. Então, quando eu vou revender, eu vou buscar principalmente fornecedores que vendem os produtos no atacado. Quem vai comprar desse formato vai comprar no atacado para vender no varejo, tá? Então já começa a pensar assim na sua cabeça. São 3 quadradinhos, tá? Então a gente tem o quadradinho da concepção, do design, da confecção desse produto, em que ele vai pegar o pano, o couro, o metal e vai moldar, vai cortar, vai tingir, vai desenhar e vai costurar e etc. Vai fazer o produto aqui, digamos, numa fábrica, né, numa confecção, etc. A gente tem o atacado no meio, tá? Que é quem geralmente compra dessa fábrica e vende para lojistas, tá? Então daí aqui a gente tem lojistas, varejo, que vende para CPF, vende para consumidor final. O atacado vende para outros negócios, vende para CNPJ, vende para lojas que então vão vender para o consumidor final. Então, se eu sou um consumidor, eu posso comprar aqui na confecção? Geralmente não. Ah, mas eu conheço o fulano, o dono de uma confecção, ele vende pra mim direto da fábrica. É seu relacionamento aí do teu vizinho que deu certo, mas geralmente não, tá? Você não pode bater lá no shopping, na loja da Hering e falar, oi, tudo bem? Eu posso ir lá na fábrica, lá em Blumenau e comprar lá mais barato? Ele vai falar, claro, pode, ó, tá aqui o endereço, você pega, cai lá em Blumenau, aí você entra na porta 5, aí você vai ver um monte de máquina de costura, você vê saindo ali, você tira uma e fala que você paga 10 pela peça. Isso não acontece, tá? Até porque as fábricas são espalhadas pelo Brasil todo, em vários processos, né? Não é um lugarzinho só que faz tudo, então geralmente isso não acontece. O atacado, ele pode vender para o consumidor final? Teoricamente, não. Ah, mas lá no Brás e no Bom Retiro, todo mundo vai lá e compra roupa para si próprio. Pois é, tá errado. Mas atacadistas, por definição, devem vender no atacado, ou seja, em volumes muito grandes. É isso que é a definição de atacado para negócios, ou seja, para CNPJ. Então, não para a pessoa andando na rua que fala, quero uma blusinha, entra lá no atacado e fala, me veja uma só. Isso não é atacado, tá? Então, por definição, no mundo, se você pegar qualquer informação, definição de atacado, você vende em bastante volume para outros negócios. Ou seja, o supermercado, quando ele compra arroz, ele não necessariamente planta o arroz, certo? O Carrefour não tem uma fazenda lá cheia de plantaçãozinha de arroz, e daí ele vai lá, pega o arrozinho, põe no saquinho e daí vende, certo? Da onde que o Carrefour arruma o arroz que ele vende pra gente, que compra para fazer nosso almoço? De um atacadista, certo? Então esse atacadista que está aqui no meio, que comprou da fazendinha lá, que plantou todo o arroz e botou no saquinho e tá aqui. E aí ele vendeu para o Carrefour e nós vamos no Carrefour comprar esse arroz, certo? Então a gente também não vai lá no atacadista, que é o cara que vende aqueles sacos gigantes, containers de arroz para o Carrefour e fala, me veja 1 quilo de arroz, né?
Mas Andressa, então por que lá no Bom Retiro eles estão vendendo tudo no varejo e tal? Porque estão desesperados, matando o cachorro a grito, vendem um volume muito pequeno, não tem lucro. Então não vamos seguir só porque todo mundo está fazendo, tá? Isso não é o caminho correto e profissional. As grandes marcas que não precisam fazer isso, que estão lucrando, não fazem isso justamente porque estão bem estruturadas e sabem fazer o trabalho corretamente. Então, quando a gente está falando da modalidade de revenda, geralmente você quer ser este daqui, o varejista, geralmente que vai vender para o consumidor final. E você vai comprar de quem? Do atacadista, certo? Esse atacadista, ou ele tem uma confecção, ou ele tem uma parceira que é uma confecção. Também posso ser uma revenda de atacado. Também posso, tá? E aí eu vou comprar de quem, geralmente? Dessa confecção. Então, ou eu tenho uma confecção, tá? Mas aí eu já entro na marca própria, ou eu compro de uma confecção que vende pra mim, daí eu vendo no atacado. Eu também vou ter que comprar em grandes volumes, tipo, eu vou comprar 5.000 peças, e aí eu vou vender no atacado, um pedido mínimo de 100 peças, vamos dizer assim. Então é assim que eu vou fazer minha revenda. Isso é menos comum, porém também possível. Então qual que é o processo aqui? A definição dos produtos que você vai trabalhar, do seu mix de produtos, do seu sortimento, da sua grade de tamanhos, do seu número de cores, do orçamento que você tem para gastar, de quais categorias você vai trabalhar, qual público-alvo que você vai atender, etc. Todo esse passo a passo que eu ensino na metodologia Moda de Sucesso Pro, né, o meu programa de consultoria, que tem todos esses passos para todos os tipos de produto, etc. Então, tendo essa definição, aí sim que você vai ter a clareza de quais fornecedores você precisa, tá? Então, nunca antes disso. Então, nunca sair, tipo, quem vai no supermercado com fome sem saber o que vai fazer de comida, né? Então, sai comprando um monte de coisa, chega em casa, faltou sal, azeite, gastou mais e não tem tudo para cozinhar. Então, a ideia é que você vá já com uma lista de compras clara, bem definida e sabendo os tipos de fornecedores que você precisa para fazer aquela compra, né, desse estoque, que vai ser o seu sortimento, o seu mix de produtos que você vai oferecer para os clientes no varejo, os consumidores finais, certo? E esses fornecedores geralmente vão ser os atacadistas, onde você simplesmente vai lá e atende o pré-requisito necessário desse fornecedor. Seja um pedido mínimo, por exemplo, digamos que é 100 peças, 50 peças, 1.000 peças. Então, quando a gente fala de marcas bem profissionais, tá? E a minha orientação, quando a gente vai começar uma marca do zero no Moda de Sucesso Pro, é já começar de forma estruturada para não ter que fazer essa migração dolorosa aí do que estava incorreto para o que é o correto, para daí finalmente começar a ver o lucro e sim já começar da forma certa para você já começar lucrando desde o primeiro dia. Quando a gente pensa numa marca bem profissional, etc., geralmente os pedidos mínimos giram em torno de 1.000 e poucas peças, 3.000 peças, 5.000 peças, etc., tá? Nesse tipo de volume. Lógico, tem marcas ou confecções menores que vão trabalhar com um volume mínimo menor e eles também vão ter outros pré-requisitos. Por exemplo, tem que ser um CNPJ X, pode ou não pode MEI, formas de pagamento, etc, etc, etc. Então a gente tem que conformar com aquele pré-requisito que esse fornecedor vai solicitar ali, tá? Ou seja, se eu preciso comprar 30 peças só e esse fornecedor que eu gostei ou essa marca que eu gostei tem um pedido mínimo de 1.000 peças, por exemplo, eu vou ter que reajustar aqui a minha estratégia de fornecedores ou de produtos ou etc, tá? Senão a gente não vai fazer negócio, certo? E aí quando eu encontro esses fornecedores que batem, tá, com a minha estratégia de produto, com as minhas necessidades e com o que eu posso oferecer enquanto empresa, enquanto tamanho de pedido, etc, dá jogo, dá match, dá um bom casamento aí e a gente começa então um relacionamento que realmente é um relacionamento com o fornecedor, ele deve ser tão saudável quanto ele é com os nossos consumidores. Os nossos fornecedores são quase como sócios nossos, porque sem estoque não tem venda, né? Então, hashtag sem estoque não tem venda, da onde que vem o estoque dos nossos fornecedores? Se eles pisam na bola ou a gente não pode contar com eles, etc., a gente fica sem o estoque e assim a gente também não consegue atender os nossos clientes. Então, dando match ali, beleza, então eu quero esses produtos, eu compro. Eu tanto posso, para quem é pronta entrega, né, fornecedor que é pronta entrega, levar já esses produtos, botar numa malinha e trazer para minha casa, lá para minha loja. Também quem é de pedido com antecedência que vai entregar esses produtos, eu também posso voltar lá para minha casa, para o meu escritório, etc, para minha cidade e vou receber esse estoque depois. Está feito, tá? Questão ali de um dia, uma tarde, poucas horas, eu já fiz essa compra. Dou a mão pro cara, chacoalho a mão ali, beleza, paguei, tchau, acabou. Eu vou receber o produto e eu vou vender, tá? Isso é revenda, ok?
Quando eu falo de marca própria, é quando eu penso num produto que o que tem já no mercado eu não estou satisfeito para levar para os meus clientes, ou simplesmente eu tenho uma ideia de uma marca ou de um tipo de produto que eu acredito que é único e que vale a pena estar no mercado também. Na marca própria eu vou conceber esses produtos e, como eu não encontrei nada idêntico ao que eu quero trabalhar, eu vou desenvolver o meu próprio produto. É um caminho que ambos podem transitar. Quem tem marca própria pode trabalhar com revenda, quem trabalha com revenda de produto terceiro pode ir para e deve, eu gosto muito desse movimento, ir para marca própria também. Não que você precise abandonar todas as marcas que você revende, mas a marca própria ela vai ter muitas outras etapas. Mas em essência eu vou conceber, ou seja, desenhar, desenvolver esse produto, eu vou atrás das matérias-primas, muitas vezes eu tenho que até desenvolver essas matérias-primas, o que está pronto no mercado não é exatamente o que eu estou buscando, ou não tem na cor que eu gostaria, ou não tem no peso, na gramatura que eu quero, ou no caimento, ou etc. Então às vezes esse desenvolvimento de produto, ele vai desde a matéria-prima. Agora, quando eu estou falando às vezes de outros tipos de produto que não demandam tanto, eu vou trabalhar com o que está no mercado. Então, não é porque um tecido está no mercado que todo mundo que usar aquele tecido vai fazer o mesmo produto, de forma alguma. Como eu vou usar esse tecido é o que vai ditar a cara do meu produto versus o do produto do meu concorrente ou da outra marca, tá? Inclusive, a gente percebe isso quando a gente está no mercado, né? Que várias marcas estão usando a mesma matéria-prima. Então, assim, são as mesmas bases, mas os produtos são totalmente diferentes, porque daí você vai aplicar o seu design e os acabamentos que você vai colocar, seja um aviamento, seja uma lavagem ou etc. Você vai conceber a cara desse produto em todos os detalhes dele, tá? Então, desde a modelagem, a matéria-prima, o acabamento, como que vai ser essa confecção, quais os processos dessa confecção. Então, muitas vezes, só uma máquina de costura, uma overlock não são suficientes. Então, às vezes eu preciso de uma outra botoneira, preciso de uma bordadeira, ou preciso mandar esse produto para outro lugar que vai fazer uma lavagem e vai mandar de volta para mim. Então, muitas vezes, para eu conceber um produto, quando a gente vê uma camiseta, que ela tenha talvez um bordado, etc., ela passou por uma série de processos. E esses processos todos, às vezes, estão em mais de uma fábrica. Por isso que eu falei que não existe isso de você bater na Hering e falar, posso comprar da fábrica? Qual fábrica que você vai, né? Afinal, a que está empacotando, mas ela já passou por umas 5 para virar aquele produto. Então, são várias etapas. E cada uma dessas etapas vão estar beneficiando algumas matérias-primas para finalmente chegar no produto final. Quem vai ser o responsável por tanto conceber como coordenar tudo isso? O dono da marca própria. Veja, o varejista que comprava do atacado só para vender o produto pronto, ele tinha que se preocupar quem que ia bordar, quem que ia tingir, se a tinturaria era boa, se ia manchar, se não ia manchar, se ia cair o botão, etc. Não. Ela simplesmente vai lá, compra, que bonito, põe embaixo do braço, vai lá e vende. Quem tem a marca própria, que talvez vende no varejo também, ela tem que se preocupar com todo esse processo só para o produto existir. Tá? Então, às vezes, essa concepção, vou ter uma marca própria, você tem que entender que você vai passar grandíssima parte do seu tempo administrando a produção e a gestão de produto. Isso se chama gestão de produto, gerenciamento de produto. Grandes carreiras em compras e gerência de produtos, que vai trabalhar com cada etapa desse desenvolvimento de produto e coordenando cada um dos processos e dos fornecedores para que aquele produto passe a nascer, a existir. Então, isso é ter uma marca própria. Só que aí você vai ter uma coleção que é sua, tá? E lembre-se, a gente falou de mínimos desses fornecedores de atacado. Quando a gente vai fazer marca própria, você vai ter mínimos de cada coisa que você for comprar. Então, às vezes, você vai ter um mínimo de botão, você vai ter mínimo de linha, você vai ter mínimo de tecido, você vai ter mínimo de estampa. Às vezes você quer, quero fazer uma estampa exclusiva e tal. Não, você precisa fazer pelo menos X metros. A não ser que você mude a base, que você mude o processo, etc, etc. Então, cada processo e cada material vai ter um pedido mínimo também e a sua própria complexidade. Então, quando a gente pensa num produto como um todo, a gente vai ter que analisar todas essas etapas, esses processos, para ver se aquilo se torna viável. Por isso que eu tenho que planejar meu estoque antes de sair procurando fornecedor. Porque se eu planejei que eu vou fazer 50 peças dessa blusa aqui, desse modelo, e aí eu já estou em desenvolvimento com um fornecedor que demanda pelo menos 1000 peças para fazer esse verdinho, que é o verdinho que eu quero, você vai morrer na praia. Você vai gastar o tempo do fornecedor e o seu. E aí ele nunca mais vai querer te atender, porque ele vai ver que você é amador e que tá só perdendo
no tempo dele. Enquanto que se você já sabe que eu vou fazer só 50 peças, já antes de você chegar, fala que bonito esse tecido. Você faz verdinho? Faço. Qual que é o pedido mínimo? Aí ele fala 5.000 peças. Você fala, muito obrigado, achei lindo, parabéns, sucesso pra você, mas eu preciso de 50. Não tem problema, boa sorte, tchau, tchau. Aí ele vai em outro. Mas você faz 50 peças? Faço, amigo. Ah, então beleza. Então aqui eu já consigo avançar. É assim que a gente faz isso de forma profissional, certo? Muito bem, então eu tenho aqui o processo da marca própria, tá? Todos esses detalhes aqui, vou ter todos os mínimos lá também. Quando eu tenho esse produto, eu posso tanto vender ele no atacado quanto no varejo, tá? Isso não está errado. O que está errado é fazer markups incorretos, tá?